Bom dia, gente. Vamos lá, dar prosseguimento hoje. A gente vai entrar na nossa última aula do nosso tópico a respeito de elaboração de projetos agroindustriais. Vou compartilhar aqui os slides com vocês. E hoje a gente vai falar um pouco, a gente já conversou nas últimas aulas a respeito do processo de construção, as etapas de construção. Falei na aula passada da importância de vocês, antes de colocarem no papel o projeto de vocês já pensarem no fluxograma do processo de vocês. E esse fluxograma ele vai se fazer muito importante aqui nesse momento. No momento que você vai pensar no projeto da estrutura física, e, consequentemente, você vai ter que levar em consideração as instalações da área em que você vai fazer o processamento, tá? Instalações físicas da área de produção, principalmente. Então, essas características, elas são padronizadas para uma agroindústria, tá? E elas estão já prescritas e já regulamentadas pela legislação. Então, a gente tem algumas legislações, principalmente a RDC 275 da Anvisa, que ela esmiuça muito bem. Então, quem quiser ver de uma forma mais detalhada as características das instalações, pode dar uma conferida nessa RDC, onde vai ter lá o checklist das instalações físicas, onde justamente vai estar mostrando como é que deve ser as instalações de uma agroindústria. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que ter uma área com uma construção sólida e sanitariamente adequada. Então, a gente tem que ter, por exemplo, uma área numa construção, não pode ser, por exemplo, um barraco de madeira, né? Então, a gente tem que ter uma construção de alvenaria, né? Com alguns cuidados, com alguns detalhes que garantam essa segurança sanitária da área onde vai ser processado o alimento de vocês. Tem que ser pensado um sistema eficaz de eliminação de efluentes, ou seja, aquele escoamento de resíduo, tanto resíduo sólido quanto resíduo líquido, no caso aqui dos efluentes, que a gente está mencionando aqui, justamente para estar evitando uma contaminação da água potável. Lembra daquela questão da contaminação cruzada. Dentro de uma agroindústria, a água é uma das matérias-primas de maior volume que a gente está utilizando. E a potabilidade dela vai ser muito importante. Então, se você não faz um tratamento de resíduos líquidos, de efluentes, você pode correr o risco de estar contaminando o lençol freático e, com isso, também contaminando a fonte de onde vem a água potável que você pode estar utilizando dentro da indústria. Ter espaço suficiente para que as operações sejam feitas de maneiras adequadas. Isso daqui é muito importante. Espaço, circulação. Na aula passada a gente viu layout, e aí é importante pensar na disposição dos equipamentos de maneira que permitam essa fácil circulação entre os equipamentos. Então, não pode ser uma área que fique tudo entulhado, entendeu? Muitos equipamentos sem circulação, tá? Então, isso também é muito importante, que tenha livre circulação de ar e também permita uma circulação de pessoas. O desenho, tá? Que é o layout que eu mostrei para vocês. Esse desenho das instalações, elas têm que ser adequadas para permitir a limpeza e a sanitização. Então, justamente, no momento que vocês vão pensar no layout, vocês têm que levar em consideração o fluxograma e o processo de limpeza. Então, como é que eu vou fazer a limpeza desse meu equipamento? Eu posso fazer uma limpeza tipo SIP? Tipo, a minha limpeza vai ser no meu equipamento montado,
ou eu consigo fazer a desmontagem desse equipamento. Eu posso fazer a higienização de mais de um equipamento simultaneamente. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de colocar isso no papel. No momento que vocês vão fazer o layout da estrutura das instalações de vocês. Então, é preciso ter uma antessala, né, onde a gente vai fazer as lavagens das botas e sanitização das mãos. Então, isso daqui é uma área suja, né? Aí tem uma entrada, tem que ter uma entrada para a área de produção, né? Então, pé de luva, isso daqui é uma área suja, tá? Então, a gente tem que sempre dividir as instalações em área suja e em área limpa. E fazer com que essa área não entre em contato com a área limpa, para estar evitando o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, por exemplo, isso aqui, ó, tipo um tanque para fazer a lavagem na área suja, tá? Ainda seguindo, então a gente precisa garantir uma área para recepção. Então, a matéria-prima chegou, né? Onde é que a gente vai receber aquela matéria-prima? Onde a gente vai fazer seleção, classificação, separação. A seleção e classificação nada mais é do que uma separação dos itens, dos frutos, por exemplo, que estão bons, que estão aptos para serem processados, daqueles que não estão. Tá? Então, isso também a gente faz nessa área de recepção, que também é uma área suja. Aí depois a gente tem que ter uma área de processamento, a área de estocagem e distribuição dos alimentos. Percebe que a gente está saindo de uma área suja para uma área limpa. Então, sempre fazer a distribuição dessas áreas de uma maneira linear para estar evitando esse contato e, consequentemente, uma contaminação cruzada. A gente vai ter que ter uma área de estocagem dos produtos finais, mas também a gente tem que ter uma área de estocagem das embalagens, por exemplo. Né? Não é a mesma área, você não pode estocar embalagem junto com o produto final, junto com um produto químico, né? Então, por exemplo, um desinfetante, uma água sanitária, é importante que eles não entrem em contato. Então, estocagem de itens de consumo e estocagem de material, de produto final. Então, os acessos às instalações devem ser controlados e independentes, não comuns a outros usos. Então, a gente não pode fazer a mesma área em que está sendo processado, você tem uma área de processamento de doce de fruta, e ali você fazer aquela área para um outro fim. Entendeu? Aproveitar, mesmo que os equipamentos sirvam para uma outra coisa, por exemplo, para você fazer uma marmita, né? Tem fogão, então dá para fazer uma marmita, dá para fazer refeição. Não pode aproveitar para fazer a refeição dos funcionários, por exemplo, tá? É preciso ter cuidado com ventilação, então a circulação de ar é muito importante. Nunca ela deve sair de um local sujo para um local limpo, então por isso que a gente precisa prestar atenção na posição das portas, porque a porta vai ser o caminho de entrada dessa ventilação, tá? Então, ela não pode ter esse fluxo da área suja para a área limpa, justamente porque também é uma via de contaminação cruzada. Tá? As vias de acesso, as vias de entrada na agroindústria, elas devem ser de preferência pavimentadas, mas nunca pode ser, por exemplo, uma estrada de terra, tá? Tem que ser uma superfície dura, tá? Então, tem que ser uma via de fácil acesso, de preferência adequada ao trânsito sobre rodas. Então, uma estrada que permita um carro, uma moto, um caminhão entrar, né? Então, não pode ser aquela estrada que atola, por exemplo. Então, já é uma via de acesso que está totalmente inapropriada para ter
a implantação de uma agroindústria. Então, percebam que até a via de acesso é levada em consideração no momento que vocês vão construir, elaborar, pensar no projeto de vocês. A área externa, então a gente já está falando da área externa, né? Então a gente já falou da via de acesso, a área de contorno, né? Então a calçada tem que ter 1 metro de largura, então tem que ser uma calçada no mínimo um pouco ampla, né? Para facilitar um percurso, né? Uma fácil percurso, tá? Então, caimento de 2%, né, para facilitar o escoamento, facilitar a limpeza, para fazer com que, por exemplo, a água da chuva ali, ela não fique empoçada, né, então tem que ter esse caimento de 2% para estar facilitando esse escoamento da água. Não pode ter objetos em desuso ou estranhos no ambiente, tanto na área interna quanto na área externa. Então, um equipamento que não está sendo utilizado, um computador que está lá, que está um entulho, né? Coisas que não estão, perdão, coisas que não estão em uso, que não estão sendo utilizadas, não podem ficar lá parado, tocando, nem na área interna, dentro da área de produção, nem na área externa. Animais, de forma alguma, animais domésticos. Então, um gatinho, um cachorrinho, não é permitida a presença de animais tanto ao redor quanto dentro da área de produção, tá? Banheiros separados por sexos, então a gente não tem banheiro dentro da área de produção, os banheiros, por exemplo, dos funcionários, eles são fora da área de produção, e esses banheiros, eles são separados por sexo. Então, o sexo feminino tem um banheiro masculino e tem um banheiro feminino, tá? Não deve, então não pode ter comunicação com a parte interna da agroindústria. E a gente tem, a agroindústria é obrigada a ter banheiro e ter vestiário, tá? Então, os refeitórios e vestiários, eles devem ser completamente separados da área onde está sendo processado esses alimentos, tá? Então, não pode ter comunicação nem acesso direto. Então, aqui um exemplo de um vestiário, tá? Toda a área de produção e manipulação de alimentos, eles devem ter, e isso daqui, gente, é muito importante, a área de higienização das mãos. Então, a gente vai ter, por toda a área de produção, esses pontos de lavagens, né, e álcool distribuído por toda a área de produção, junto, e é importante que junto esteja uma cartilha explicando a forma correta de como fazer essa higienização das mãos. Então, por todo canto, a gente tem que ter isso, por toda a instalação, principalmente na área de produção e manipulação dos alimentos. Portas e janelas ajustadas ao batente, ou seja, a gente não pode ter frestas, porque na presença de frestas, aquele espaçozinho, a gente pode permitir a entrada de insetos, de pragas como um todo. Então, ela tem que estar bem ajustada ao batente, sem área, sem nenhuma fresta, nenhuma área livre, tá? As portas, de preferência de fechamento automático, né? Aquela que é acionada pela presença, né? Quando a gente chega perto, ela abre, aí quando a gente passa, ela fecha, para estar evitando a mão na maçaneta, a gente pegar a mão na maçaneta, que aí uma via, uma forma de contaminação cruzada. A gente higieniza a mão, pega a mão na maçaneta, a gente não sabe quem passou por ali, já sujou a mão de novo, né? Então, de preferência, mas essa aqui é opcional,
tá? É uma sugestão, não é obrigatório, tá? Possuir telas de proteção nas portas também, para estar evitando, isso daqui é obrigatório, tá? Para estar evitando a entrada de pragas, de insetos, de bichos, né, que possam estar trazendo sujidades para dentro da área interna de manipulação. Água corrente em abundância. Tá? Então, a água é uma matéria-prima que é muito utilizada, ela é muito importante. A gente tem que se atentar à questão da potabilidade da água, né? Mas é um dos itens mais importantes dentro de uma agroindústria. Quando a gente fala de ralo, ele deve ser de preferência sifonado e com greles que permitam o seu fechamento, porque esse sistema aqui evita o retorno de pragas, de baratas, de insetos por meio desses ralos. Tá? Então, é importante que tenha esse sistema aqui, esse dispositivo de fechamento, para estar evitando o retorno de insetos que possam estar contaminando a área interna da indústria. É preciso ter caixas de gordura no tamanho, caixas de gordura e de esgoto num tamanho compatível à produção, né, ao trabalho da indústria. Né? Então, não adianta você ter uma indústria muito grande, que produz muita coisa, muito resíduo, com uma caixa de gordura pequenininha, que aí ela vai chegar no limite dela. Então, até a capacidade dessa caixa de gordura e do esgoto também deve ser pensada. Localização, a caixa de gordura, claro que fora da área de preparação e armazenamento de alimentos, porque senão pode criar algum tipo de contaminação. Então, nada desse sistema de resíduo, de armazenamento de resíduo dentro da área de preparação dos alimentos. Um ponto muito importante que a gente tem, quando a gente fala da área interna, é quando a gente fala da iluminação. O local ele deve ser muito iluminado, tá? Mas a gente tem que ter uma preocupação importante com os focos das luminárias, os focos de luz. Por quê? As luminárias, elas têm que ter uma proteção, tá? Porque podem acontecer acidentes. Né? Então, por exemplo, uma lâmpada estourar, né, dentro da área de processamento. E aí isso daí pode acabar se transformando num perigo físico. Um estilhaço de vidro cair dentro do alimento que está sendo processado. Então, por isso que quando vocês forem numa agroindústria que está seguindo todos as orientações direitinho, vocês vão perceber que as lâmpadas elas têm uma proteção, porque se, por exemplo, elas estourarem, elas não se espalham, elas não caem dentro da área de processamento, tá? Instalações elétricas sempre embutidas e dentro de tubulações que permitem a higienização do ambiente também. Tá? Então, a fiação ela tem que estar totalmente protegida, porque no momento que você for lavar a indústria, as paredes, tu não vai ter aquela preocupação de ter algum curto, algum acidente elétrico. Por isso que as instalações elas devem ser totalmente protegidas. Então, estruturas diferenciadas, né? Então, se vocês vão estar trabalhando, processando um alimento perecível de um alimento não perecível, vocês não podem utilizar a mesma estrutura, a mesma área de processamento, tá? Justamente porque vocês não podem correr o risco de ter uma contaminação cruzada. Então, você tem que ter uma área de processamento de matéria-prima in natura e uma área de processamento de um alimento não perecível. Da mesma forma, se você, dentro da tua agroindústria, tu tem um processamento de
de uma matéria de origem animal e vegetal, não pode misturar, né? Então, tem uma área, os utensílios que são utilizados para processar os alimentos de origem animal e as áreas que vocês vão processar os itens de origem vegetal. De uma forma geral, a área que vocês vão processar alimentos perecíveis, as paredes, eles devem estar com cerâmica no mínimo de 2 metros de altura e os pisos também com cerâmica, tá? Né? Azulejo. E os não perecíveis não precisam de cerâmica, tá? Então, pode ser uma pintura acrílica, aquele material, aquela tinta que pode ser aplicada à água, pode ser lavável, né? Então, as paredes, ela é só uma pintura acrílica, desde que seja uma pintura de cor clara, né? Não vai precisar de cerâmica. E o piso acimentado também pintado de uma cor clara, como mostra aqui nessa foto. Só uma pintura na parede e no piso. Para alimentos perecíveis, a gente tem que contar também com o armazenamento em câmaras frias, né? Já em alimentos não perecíveis, a gente não vai precisar, tá? Isso daqui não tem nada a ver, isso daqui não deveria estar aqui. Aqui eu vou colocar, não tem especificidade. Bora colocar aqui. Em ambos, a gente vai precisar de paredes e pisos impermeáveis, ou seja, que a gente possa estar aplicando água, lavando, né? Então, que sejam laváveis, sem frestas e, de preferência, cores claras. Isso daqui tem uma polêmica muito grande que as pessoas pensam que aqui, quando a gente fala de cor clara, que precisa ser o branco. Não necessariamente precisa ser o branco, mas tem que ser uma tonalidade clara para a gente poder visualizar as sujidades, se ainda elas se fizerem presentes nas paredes e nos pisos. Mas tem que ser de um material impermeável, então tem que ser aquela tinta ou aquela cerâmica, ou então aquela tinta que seja lavável, tá? Pé direito, né? Na área onde você vai fazer processamento de produtos de origem vegetal, a gente conta com um pé direito de 3 metros, e para a origem animal, a gente conta com um pé direito, que é aquela altura, né? Do chão até o teto, de 4 metros. Aqui eu já falei as paredes, né? Cerâmica, quando se faz necessário, né? Então, cerâmica clara, ou então aquela acrílica, tá? Rejunte, também de cor clara, né? Com aditivo antimofo, tá? Justamente para estar evitando a presença de infiltrações. Mais. Os tipos de tinta que podem ser utilizadas tanto nas paredes quanto nos pisos, que facilitam a higienização, a lavagem. Então, a gente tem a tinta acrílica, epox, né, a PVA. Né? Essa daqui, a PVA, é mais barata, mas ela não é resistente à lavagem, então ela não é muito interessante para estar utilizando aqui. Então, na área interna da indústria. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, tipo a PVA no teto, né? Que a gente vai estar lavando com menos frequência. Mas as mais utilizadas é mesmo essa daqui, a tinta acrílica. Os pisos, tá? Então, a gente vai poder utilizar tanto o piso acimentado, né? Ou então a gente vai ter que utilizar cerâmica.
tá? De forma que também seja um material resistente à limpeza, aos produtos, aos itens, materiais de limpeza, de higienização, de sanitização, né? Mas um detalhe muito importante é que no piso ele tem que estar em boas condições. Ela não pode estar, por exemplo, rachado, quebrado, né? Então ela tem que estar, além de estar clara, ter boas ser feita de material próprio para garantir a segurança da instalação, ela tem que ter um bom estado de manutenção. Tá? Então, não pode chegar e estar um piso quebrado, mesmo que ela esteja de cor clara e seja de cerâmica, se tiver quebrado, rachado, esse piso ele vai estar fora do padrão estabelecido pela legislação. Um ponto muito importante é o ângulo entre o piso e o teto, que a gente chama de cantos, né? Então, aqui, ó, nessa aqui, a gente vê eu acho que nem tá tão bom aqui, eu vou tentar abaixar aqui para vocês verem melhor. Essa foto, ela não tá muito bem. Mas aqui, ó, entre o canto, o ponto de encontro do teto, do piso com a parede ou do teto com a parede, a gente chama de canto. E a gente tem que evitar os cantos vivos, porque nos cantos vivos é onde acumula sujidade e fica muito difícil de fazer higienização. Então, a gente tem que utilizar esses abalamentos. Então, tem que fazer um sistema de abalamento para estar evitando, que é um arredondamento dos cantos, que é justamente para estar higienizando de uma forma mais fácil. Tá? Os tetos de PVC ou tinta. Ó, lembra que eu falei que o PVA pode ser utilizado no teto, porque a gente vai higienizar, vai aplicar água com menos frequência. Então, laje com pintura, aí a tinta pode ser acrílica, epóxi, PVA, né? Que são tintas que facilitam a presença de água, a aplicação de água, facilitam a limpeza. Só um instante, gente. Instalações, tá? Então, portas e janelas de alumínio, né? Quando a gente trabalha com PVC, elas são mais caras, é possível, mas elas são mais caras, tá? Abertura inferior, um vão máximo de 0,6 centímetros, tá? Então, é o máximo de abertura que é permitido no vão inferior. As janelas, elas têm que estar a 1,70 do piso, tá? Então, a altura dela. E sempre está evitando a presença de parapeitos, tá? Alguns utensílios que devem ser evitados. A madeira, porque a madeira ela tem uma porosidade, tá? Então, é muito complicado de estar trabalhando com madeira. Então, colher de pau, tábua de madeira, fica difícil de estar trabalhando porque é um meio de contaminação muito grande, de contaminação. Então, a gente procura estar evitando esse tipo de material. Equipamentos móveis e utensílios que vão entrar em contato com o alimento, eles não devem apresentar materiais que produzam substâncias tóxicas, odores e nem sabores ao mesmo. Então, por exemplo,
Hoje a gente tem um problema muito grande, que é aquele plástico, por exemplo, esses plásticos, dessas garrafas plásticas, na maioria das vezes, eles têm uma substância que a gente chama de BPA, que ela vai liberando essa substância para o líquido que está dentro. Né? Então, por exemplo, dentro da indústria, esse material ele não é adequado de ser utilizado. Então, a gente já prefere, por exemplo, aço inox, vidro, esse tipo de materiais que não passam o odor para o alimento ou para o líquido que vocês estão armazenando. Ainda falando de materiais, aí a gente passa para falar dos materiais dos equipamentos. Né? Então, os equipamentos eles têm que ser feitos de materiais lisos, impermeáveis, que vão facilitar a higienização, que não tenham porosidade, né? Não tenham rugosidade, fresta, rachadura, imperfeições. Então, tem que ser uma área bastante lisa, tá? Para não estar fazendo que aquilo ali seja meio de contaminação, que comprometa a higienização e que seja um foco de contaminação desses alimentos. Então, um dos materiais que a gente mais utiliza dentro da indústria é o aço inoxidável. É o material que mais tem essas características. Então, a gente tem outros materiais que também são utilizados, mas eles têm menos benefícios que o aço inoxidável, como, por exemplo, o vidro, o alumínio, né? Mas o aço inoxidável, o silicone também, em algumas situações. Ok? Então, uma vez vocês pensaram nessas instalações, agora vocês vão ter que se preocupar com a comercialização do produto, tá? Então, como esse produto vai ser comercializado? Aí vocês vão ter que ter um embasamento de um estudo da economia, um estudo financeiro do produto de vocês. Então, como vai ser a composição do capital? Então, vai ter que se preocupar com a composição do capital, que é o capital que vai ser investido no projeto, tá? Como é que esse capital vai entrar? Vocês têm esse dinheiro ou vocês vão ter o financiamento? Vai ter capital de terceiro, vocês vão ter sócios, né? Então, se for um caso de capital de terceiros, como vai acontecer esse financiamento? Vem de empréstimo, né? Vem de sociedade, vem de financiadores? Como é que vai ser a rentabilidade do processo? Então, se vocês vão pedir emprestado, a pessoa que vai emprestar o dinheiro para vocês, ela tem que, quando ela pegar esse projeto na mão dela, ela tem que ver que aquele dinheiro que ela está investindo, ela vai ter uma rentabilidade, ela vai ter um retorno a curto, médio e longo prazo. Então, vocês têm que dar essa rentabilidade, ela é importante para você ter esse poder de convencimento e garantir segurança para quem vai estar investindo no projeto de vocês. E o capital de giro, que é aquele capital que está lá para quando um imprevisto acontece. Tá? Então, não pode ser do capital de giro, vocês não podem tirar para pagar funcionário, para comprar matéria-prima, tá? Então, é um capital que tem que estar lá para dar uma segurança. Mas isso, o professor, a parte de economia, pode dar um embasamento melhor para vocês. Então, a gente precisa também se preocupar com recursos administrativos, que vai consistir na estrutura organizacional e operacional do projeto. Então, vocês vão ter
que ter uma verba só para treinamento de pessoal, né? Então, como é que vocês vão treinar o pessoal para implantar, para compor o quadro de implantação desse projeto? Recursos jurídicos, recursos institucionais. No caso aqui, vocês vão ter que se preocupar com a parte jurídica. Então, como vai ser a forma societária da empresa, como vão ser os sócios, né? Então, vai precisar de registro, qual vai ser a participação acionária na empresa, vocês vão ser majoritária, minoritária, quem vai ser um sócio que vai deter maior porcentagem da empresa. Então, tudo isso vocês vão ver no momento que vocês planejarem a comercialização dos produtos. Dentro de recursos institucionais também tem a parte legal do projeto, né? Então, quais são as exigências legais? O que as legislações do governo federal, municipal, estadual obriga vocês de vocês estipularem, quais são as obrigatoriedades legais que vocês têm que ter para vocês comercializarem o produto de vocês. Tá? Então, a gente sabe lá, por exemplo, a RDC 275, que é a RDC das BPF, é a legislação que estabelece as boas práticas de fabricação, de manipulação, de fabricação dos alimentos. É uma legislação sanitária, é uma legislação que vocês vão ter obrigação de se adequar para poder funcionar, para poder vocês terem uma autorização sanitária. Mas, por exemplo, o produto de vocês precisa de registro, né? Precisa de autorização para ser comercializado. Então, dependendo do produto, vão precisar de registro. Dependendo do outro produto, não vão precisar de registro. Então, vocês vão ter que ter uma base jurídica lá, um setor jurídico para dar embasamento para vocês. Então, se na hora de responder processos trabalhistas, de contratar mão de obra, né? Então, vocês vão precisar de alguém que dê esse embasamento para vocês. E o outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é com o setor, a parte do meio ambiente, recursos para o meio ambiente. Então, vocês podem ter cuidados, vocês podem ter problemas com questões ambientais. Se, por exemplo, vocês não tiverem lá instituído vocês não tiverem pensado num jeito de tratar os resíduos de vocês. Se vocês tiverem problemas ambientais. Então, vocês têm que analisar isso ainda enquanto vocês tiverem na forma de projeto, para evitar que vocês tenham problemas ambientais. E quando a gente fala disso, vocês também têm que lembrar da escala do projeto de vocês. Vocês podem estar começando pequeno, mas vocês têm que pensar que a empresa de vocês pode expandir. Então, hoje vocês têm uma produção de resíduo muito pequeno, mas no final, e se a produção de vocês aumentar muito? Então, aquele tratamento de resíduo ainda vai ser eficiente, né? Então, também tem que levar em consideração esses quesitos de meio ambiente. Vocês devem analisar também as economias externas, né, decorrentes do projeto. Como esse projeto vai estar impactando a área onde ele vai estar sendo implantado. Então, o nível de emprego das pessoas que vivem naquele ambiente, tem que proporcionar treinamento aos empregados, construção de creches e escolas, dependendo do tamanho da tua indústria, né? Então, às vezes é interessante proporcionar uma construção de creche. Isso daqui é mais para quem é grandão mesmo, né? Uma indústria grande, né? Então, ter uma creche perto, porque já facilita o funcionário de deixar o filho, né? Então, tem muito funcionário, tem a problemática que não tem com quem deixar a criança. Então, constrói, associa essa infraestrutura, estende essa infraestrutura para estar
evitando esses problemas que às vezes podem fugir do teu controle, mas que afetam diretamente o funcionamento da tua empresa. E também das economias externas, então poluição, degradação ecológica, periculosidade dos trabalhadores, saúde do trabalhador, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente vê que a elaboração do projeto é uma coisa delicada, que não é uma coisa muito, que não é só ter aquela mente fechada de olhar para o produto, para a empresa, a gente tem que olhar para o mercado, a gente tem que olhar para o funcionário. Então, por isso que essa parte teórica, né, da elaboração do projeto, ela tem que ser uma coisa muito delicada, tem que ser feito com muito afinco, olhar para as legislações, o que a legislação pede, porque no momento que tu fazes um projeto, que o teu projeto está bem redondinho, no momento que fala assim, consegui financiamento, vou para a parte prática, vou construir, vou implantar, vou expandir, então é um momento que tu sai da teoria e ali na teoria que tu começa a perceber os principais entraves, os principais problemas. Então, tu diminui o número de problemas do que tu vai começar e vai fazer a construção. Então, lembra, é por isso que a gente tem projetos de edificação, tá? Vai construir um prédio, a gente tem que ter um projeto antes. A gente tem que saber o que a gente vai construir, né? Onde vai ficar o banheiro, onde vai ficar a sala, onde vai ficar o quarto, né? Aí, no momento que você vai para a parte prática, você já sabe mais ou menos o que você vai ter que fazer, tá? Então, o projeto industrial é a mesma coisa. Então, antes de construir a agroindústria, antes de vender teu produto, tem que primeiro fazer um projeto antes. Olhando do ponto de vista do produto, tu tem que fazer um estudo de mercado. Olhando do ponto de vista da indústria, além do produto, tem que pensar na infraestrutura, na instalação, na comercialização do produto. Então, aí aqui a gente finaliza a nossa parte relacionada de projetos agroindustriais.